Fala, galerinha abençoada. Eu aqui, o Cristiano Rojo, meu amigo aqui. Eu sou o Vinícius. Fala, galera, tudo bem com você aí que tá nos acompanhando? Agora a gente tá num formato novo de estúdio. Espero que vocês gostem. E a gente vai entrar agora numa série de mensagens. Se é que podemos dar um título, seria o quê, Vinícius? A viagem ao encontro de Deus. Isso, a viagem. A gente, quando pensa numa viagem, a gente pensa num encontro, a gente pensa em um destino. E se a gente pegar um texto para iniciar esse bate-papo, essa conversa, eu gostaria de iniciar com João 14. Aí, só para lembrar, você que está acompanhando o vídeo, essas séries são vídeos curtinhos, tá? Então, assiste até o final, vai ser muito bom para vocês. Então, pega na sequência, assiste o primeiro, o segundo, o terceiro. A gente vai procurar fazer algumas séries agora um pouquinho mais curtinho. Você que não tem tempo, tá assistindo. E ficar com a gente no canal. Você não é inscrito ainda, se inscreve, compartilha, manda pra frente aí. Tá Belezinha, bom? pessoal? Qual é o texto, Vinícius? Eu quero ler João 14, versículo 6, texto muito conhecido, onde Jesus vai responder a pergunta de um de seus discípulos. Ele vai dizer assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha que texto maravilhoso, Cristiano. Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando a gente para pensar um pouco, Cristiano, a respeito da nossa vida, a gente necessariamente vai ter que pensar nela como uma viagem. Uma viagem tem começo, tem meio e tem fim. Tem ponto de partida e tem destino final. Interessante. Certo? Como uma pessoa que nasce, ela cresce e um dia ela vai morrer do Pai. Exatamente. Jesus, ele está dizendo: eu sou o caminho. E quando a gente para pensar nisso, em questão de caminho, a gente está falando de algo que pode ter um período de duração de longo prazo, curto prazo, médio prazo. Mas no meio desse prazo, desse período de caminhada, sempre nós vamos ter um aprendizado. Sempre nós vamos ter oportunidades. Sempre nós vamos ter escolhas. Quando a gente pensa em escolhas, a gente pensa em decisões. E na nossa vida, a gente está atrelado a decisões. Eu não sei se você já parou para pensar, mas quando você entra num ônibus, Cris, você tem um objetivo de chegar em um destino. No meio da viagem, você está sujeito a viver as mais diferentes experiências. Você pode entrar no ônibus no ponto de partida e encontrar um assento livre para você sentar. Durante a viagem, é natural que haja uma movimentação constante de pessoas. Isso é a nossa vida. A nossa vida, ela inicia a gente tendo um conforto, a gente tendo um privilégio. Mas muitas pessoas vão passando na nossa vida. E no meio dessa viagem, a gente vai aprendendo muitas coisas. Então eu vou ser obrigado a ler um texto. Pois venha. Vamos na sequência. Venha. Vamos na sequência. E no próprio livro de João, no capítulo 15, no versículo 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Meu Deus. Não te chama a atenção a primeira parte do texto? Você não acha que não pode estar atrelado com o que você acabou de falar no capítulo anterior? Eu acho que está muito atrelado. Presta atenção num detalhe. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado de amigos. O que é isso, senão uma viagem? Porque Jesus está usando aqui dois exemplos de tratamento que são distintos e que leva tempo para se estabelecer. Ele está usando o exemplo do servo, ou seja, alguém que trabalha para uma outra pessoa, que não conhece o que o seu senhor faz. Certo. E ele termina dizendo que não chamaria mais os seus discípulos por esse meio, por essa forma de tratamento. Por apenas um trabalhador, né? Vamos dizer Exatamente. Assim. Alguém que cumpria um ofício.
Jesus, pelo contrário, ele agora está trazendo para o lado da intimidade, ele está trazendo próximo de si, dizendo: vocês já não produzem simplesmente para mim. Vocês são participantes da minha vida, se tornaram amigos. Então, e aí que é interessante que só o amigo de Jesus, só aquele que é amigo, que tem intimidade, que pode ouvir isso aqui de Jesus Cristo. Na segunda parte, na última parte do versículo. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Olha que coisa forte. Eu só vou saber aquilo que Deus tem para mim, desde correção, a bênção, enfim, infinitas coisas que a igreja prega, se eu tiver comunhão com Jesus. Sim. Jesus diz em um dos textos, acredito que até mesmo no Evangelho de João, ele diz o seguinte: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes a meu Pai e ele vos concederá. Então, assim, entra até no que a gente estava falando quando a gente estava tomando um cafezinho, que a gente, para gravar, irmãos, a gente fica 3, 4 horas conversando, fazendo outras coisas, tomando café, para entrar aqui, para falar para vocês aqui o que Deus tem colocado no nosso coração. E a gente tem percebido com a mídia, né? Até na mídia cristã mesmo, no nosso meio, no meio gospel, no meio evangélico, no meio cristão, meio protestante, colocando muito artista no céu. Eu falei que não ia tocar nesse assunto, né? Porque é um assunto complicado de se falar. Sim. Mas, varão, para você ter essa comunhão com Cristo, para ele liberar as bênçãos, para ele falar tudo aquilo que ele tem ensinado para os discípulos, a nós temos que ter intimidade com Cristo, ser chamado de amigo. Sim, e isso não é da noite pro dia. Como que eu, me perdoe, eu não estou falando de artista A, artista B, artista C. Nem estou botando ninguém no céu e nem tirando. Só estou falando que não é tão simples assim essa viagem. Exatamente. Tem um trabalho. Porque se eu falar para você assim, a graça é dada de graça, certo? Peraí, irmão. Jesus pagou um alto preço. Ele não morreu só na cruz. Não foi isso. E todo o ministério, todo o trabalho. E as profecias. De ter que fugir algumas vezes. Tem textos da Bíblia que diz que quando vinham pessoas para o local onde Jesus está pregando, Jesus tinha que se ocultar do local porque havia um perigo ali. Sim. Então, porque ainda não havia chegado a hora dele, né? Sim. Ele sabia do abate e tudo mais. Sabia que ia ter que entregar o seu sangue. Aí ele faz tudo isso por você, irmão. Para mim, para você, você que é cristão, você que é um trabalhador na obra, que faz a obra de Deus, que é santo. O que é santo, irmão? Pelo amor de Deus, entenda. Agora eu vou começar a ser eu aqui, meninas. Pegou. Me entenda. O que é ser santo? É se separar do pecado. É só isso, irmão. Vocês ficam, o santarrão ali, é o santo. Não, glorifica a Deus porque o irmão é santo. Não quer dizer que ele não vai pecar mais, ele peca. Nós continuamos pecando, sim. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Então nós pecamos. Só que nós fizemos lá atrás nós tivemos uma decisão na nossa vida. Sim. Olha, eu decido me separar do pecado. Eu decido lutar contra. Eu decido fugir do inimigo. Você concorda? Sim, é aquilo que o apóstolo Paulo diz. Já não vivo mais eu. Então nós tomamos essa decisão. Então não é fácil. Eu me privo. Você se priva. Não vou nem falar de mim. Vou falar de você aí que é crente. Você aí que é homem de Deus. Você que é o irmão católico ali que anda. Que fala, não, mas eu sigo certinho. Eu sou isso, aquilo, outro. O irmão cristão, o evangélico, enfim, aquele que acredita em Jesus, que segue ele. Tá ali bonitinho. Aí lê lá Apocalipse, quem não vai subir? Quem não vai entrar na Nova Jerusalém, na Nova Terra? Tá lá. Há um manual, né? Tem Há manual. um direcionamento. Você lê lá o que é fruto da carne, o que é fruto do Espírito. Gálatas 5. Leia lá, seja curioso, irmão. Ei, larga de preguiça, pega a Bíblia e vai ler. Leia a Bíblia, Gálatas 5, leia lá o que é fruto da carne e o que é fruto do Espírito. Aí me vem uns abençoados e fala, olha, fulano de tal, que xingava a Deus, que era promíscuo, que saía com um monte de mulher, que usava droga torta à direita, que de repente podia até ser uma boa pessoa entre os amigos, Isso. até fazer o bem, a caridade. Só que a Bíblia, Jesus não fala só sobre caridade, irmão. Tem uma questão aí que é importante, né? Então, aí eu vou me botar um cara desse no céu. É claro que eu e o Vinícius, nós aqui não temos Poder. poder, porque só Jesus sabe. Naquele dia vai ter o julgamento.
Só Deus sabe quem vai subir e quem não vai, irmão. Não tô me botando no céu. Agora imagina, Vinícius, se nós com todo esse trabalho, se separando do pecado, eu, você e os irmãos que estão nos assistindo, ainda vamos ter que esperar chegar aquele dia para ser salvo. É algo assim Aí, não me desculpa, que agora eu peguei. Pode no tranco. continuar aí. Eu vou deixar você falar. Fique Pode tranquilo. continuar aí. E aí, quer dizer, irmão, então pode largar tudo isso aí que você está fazendo, meu irmão. Vá pecar. Que se o pecado não fosse gostoso, embora a consequência dele seja muito ruim, e ninguém gosta da consequência do pecado, mas gosta de praticar, senão ninguém praticava, a Bíblia, ela nos ensina até onde nós podemos chegar. Então, vigia, irmão. Vigia, porque esse papinho que está no meio cristão aí, dizendo que está todo mundo no céu. Pera aí, irmão. Presta atenção. Você que não vigia, não. Eu que não vigio, não. Eu que não ando certinho. Eu que não leio a Bíblia e não faço certinho para ver se naquele dia vai ter salvação para mim. Porque uma coisa é eu aceitar Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Outra coisa é vida eterna. Eu escolho um caminho. Vou dar um exemplo para você. Qual que é a escola mais desejada aí de faculdade aí em São Paulo? Aí? É a USP, vamos dizer assim. Né? O cara vai lá, estuda, o cara rala. Vamos supor que isso daí seja vai a conversão. Embora ela venha de graça, mas não vem, como a gente já tinha falado, não vem de graça. Teve um preço muito alto por Jesus. Vamos imaginar assim. O cara passou, entra lá na USP. Ele está formado no que ele vai fazer letras na USP, por exemplo. Ele entrou. Imagina que isso é um caminho da salvação. É só um paralelo, irmão, entenda. Eu aceitei Jesus, eu estou salvo, agora me batizei e ok. Só que o cara vai ter que fazer o quê? Para ele ser formado em letras. Ele vai ter que aprender, ele vai cursar. Ele vai cursar, ele vai estudar. Sabe o que ele vai fazer? Ela vai ser moldada, ela vai ser formatada naquilo ali para entender a matéria. Ela vai aprender. Para falar, para um dia, sei lá, ser um professor, ou trabalhar em algum lugar, escrever livros, não sei. Cada um na sua área. E por que a gente tem que ser diferente, Vinícius? Venha como estás. Claro que a Bíblia fala, venha como estás. Venha. Mas se você faz tudo isso que eu estava falando aí que é errado, Jesus te aceita, vem. Ele não veio para os bons, ele não veio para os sãos, né? Para os bons. Ele veio para os doentes. Mas que tipo de doentes são esses? Os sãos não precisam de médico. Então, mas qual o sentido disso daí? A questão também dessa facilidade que a gente vê no nosso meio, ela acaba banalizando a fé. Mas se a gente olhar para a Bíblia, só para a gente ler mais um texto aqui para dar base de como não é fácil se achegar ao céu, e essa caminhada ela exige muitas coisas de nós. Se a gente caminhar por essa linha de facilidade, a gente vai deixar de observar quantos homens e mulheres de Deus dentro da Escritura tiveram vidas e histórias para que o Evangelho chegasse hoje. Isso é uma coisa. Todo o meu respeito e o respeito desse canal e as pessoas que trabalham nesse canal na Atos, com as famílias desses artistas que estão falecendo, tá? Teve vários que aconteceu por esses dias. Hoje, o dia de ontem, aconteceu um acidente de avião, morreu uma pessoa muito famosa, muito querida no meio da música. Fica a nossa solidariedade à família. Que Deus abençoe vocês com forte coração, porque não é o que eu digo, Vinícius. Eu estava falando ali para você. O fã, quando eu era criança, tinha 9 para 10 anos, morreu a banda Mamonas Assassinas num acidente de avião também, trágico, chorei muito, fiquei muito triste, era muito fã, como eu e muita gente. Passou-se os anos, eu arrumei outros ídolos. Só que a família deles choram até hoje. Sim. Então, você, familiar, fica aqui o nosso respeito. Tá bom? Fica o nosso respeito, isso não é para vocês. Tá? Que Deus conforte o coração de vocês, sabe? Mas o que a gente quer pregar, eu vim para essa terra para falar que Jesus é bom, que Ele salva, que Ele cura, mas temos que andar na presença de Deus. Então já fica o recado para vocês, para os fãs também, das pessoas aí que venham a se perder, da parte dessa para melhor, tá? Que vocês sejam abençoados. Tá bom? É só isso que eu queria colocar para não ficar uma coisa que, olha, os caras são santarrões, acho que eles são... Não é nada disso. Nós respeitamos a família, a pessoa, nem sabemos se vai para o céu, se não vai, não sei, não conheço a vida da pessoa. De repente, se anda com Deus, se não anda, não tenho nada a ver com isso. Eu tenho a ver comigo e com o meu público, que eu estou querendo ensinar aquilo que eu tenho aprendido nesses longos de 20 anos de evangelho. Sim, então alguma coisa foi aprendida. Alguma coisa eu aprendi. Eu ouvi muitos pastores, eu fui muito repreendido. Eu tive que ficar quieto muitas vezes. Tirando a época da rebeldia também que teve, né? Me perdoe, pastores. Um beijo pra vocês, eu amo vocês. Agora vou deixar você falar.
Não, eu só quero apresentar um texto aqui de Hebreus, que trata da galeria da fé. E Hebreus 11:32 diz assim: que direi mais? Se não teria tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram cumprimento de promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns foram torturados e recusaram-se ser liberados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio de espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Agora olha o detalhe: o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, pois Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Olha o que o texto bíblico está nos dizendo, Cris. Mas é aquela história lá, que você não morre sem a promessa se cumprir, que você acabou de ler aí? Esse texto aqui confronta, então eu não entendo muito bem aonde que se aplica de que você está proibido de morrer enquanto a promessa não se realizar na sua vida. Aí o cara fala assim, não posso deixar. E eu me revoltei! Entendeu? Não há como. Não há como, irmão. Aqui nós estamos para primeiro lhe respeitar como alguém que nos dá o prazer de ter você nos acompanhando, mas não há como negociar com a verdade. Não existe esse negócio de que você está proibido de morrer sem que a promessa de Deus se cumpra sobre a tua vida. Por quê? Porque na trajetória da vida existem etapas, existem processos. Esses homens que aqui foram registrados são apenas o fechamento daquilo que é conhecido como a galeria da fé. Homens que, através da sua história, do seu empenho, da sua dedicação, abriram mão de sua própria vida, como diz aqui o texto que lemos. Foram açoitados, cerrados ao meio, ao fio da espada, passaram perigos, fome, nudez, abdicaram de tudo. Por quê? Porque acreditavam que a fé na pessoa de Cristo era aquilo que era o combustão de sua vida. E o texto diz que eles, contudo, não alcançaram a promessa. Para quê? Para que nós pudéssemos alcançar aquilo que Deus tem como um plano superior. Na caminhada da nossa vida existe um plano superior, existe uma viagem que nós iremos traçar, Cristiano. É isso que eu ia falar agora. Essa é a viagem. Existe uma viagem, e nessa viagem muita coisa acontece dia após dia. Eu me lembro do texto de Paulo, quando ele fala assim, combati o bom combate. Completei a carreira. É 2 Timóteo? 2 Timóteo 4:7. E ele termina, e guardei a fé. E ali ele já estava doidão para encontrar com Jesus, né? Ele estava preso. Viver é bom, mas morrer é lucro, é isso que ele Filipenses 1:21. É lucro, morrer. Pô, como assim, Paulo? Tá maluco? Tá desejando a morte? Eu gosto tanto dessa vida aqui, eu amo viver, eu amo estar com os amigos, amo isso aqui, ó. Amo. Sim, contato. Amo estar com meus amigos. Faltou o pastor Tuta aqui também, amo estar com ele. Um abraço ao pastor Tuta. Um abraço, jogo eles na fogueira aqui, esse cara se vira aqui, ó. Dá aquela suadeira santa. Amo estar com a minha família, amo essa coisa toda. O meu amigo Gilberto, um beijo pra você, meu amigo. Amo isso. Aí o cara vem me falar, olha, é lucro morrer. Mas por que essa diferença? Porque, olha tudo, você leu o que eles passaram. Talvez naquele momento mesmo, assim, de tanto sofrimento, de ficar preso, aquela coisa toda, chicoteado, açoitado, mal falado. Ele fala assim, ó, eu me sinto como uma escória do mundo, como o lixo do mundo. Tem um texto que fala isso. Eu desprezo tudo aquilo que conquistei para conhecer a Cristo. Peraí, nós estamos falando do apóstolo Paulo. Aí, meu irmão, você vem botar promíscuo no céu?
Existe aí um contraste muito tudo grande. Isso que esses caras passaram, é só ter fé? E olha só que interessante. O texto, muitas vezes a gente encerra o texto do capítulo 11 no último versículo, mas fato é que a história do escritor aos Hebreus continua no capítulo 12. Ele está falando da galeria da fé. Olha só, ele diz, portanto, a palavra portanto, ela está me mostrando que eu estou concluindo um assunto, não é um assunto novo que está começando. Então, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, que testemunhas são essas? Os heróis da fé. A galeria da fé que acabou de ser apresentada. Ela acabou de ser colocada para nós, toda uma geração dentro da história da Bíblia, das Escrituras Sagradas, que tiveram etapas em sua vida para que o plano de Deus se cumprisse. O escritor está dizendo, nós temos uma tão grande nuvem de testemunhas, portanto, nos livremos de todo o pecado e de todo o embaraço que nos envolve e corramos a corrida que nos está proposta com perseverança, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então a gente tem que ter coragem de falar aquilo que a Bíblia está dizendo. Fala. E a Bíblia nos ensina o quê? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza daquilo que se espera. E sem fé é impossível a Deus. Qual é a finalidade da fé? Agradar a Deus. Portanto, Cristiano, a gente apenas deu uma lapidada aqui a respeito do assunto, mas a gente vai continuar essa conversa no próximo vídeo. No próximo vídeo? No próximo vídeo a gente vai aprofundar um pouco mais. 3 pontinhos? É to be continued. Amém, então. Meu inglês é maravilhoso, irmão. To be continued. Então, irmão, você aí que está apreciando esse nosso assunto, você que tem opinião, também escreva. Não precisa xingar a gente não, tá? Que a gente é nossa opinião baseada na Bíblia, aquilo que a gente acredita. Te respeita a sua opinião também. Te respeita aquilo que você acredita também. Tá bom? E desejamos a vocês todos aqui uma bela noite, um belo dia. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo. E que vocês sejam muito abençoados. E já vai clicando no segundo vídeo aí dessa série aí. Muito bacana. Pessoal, fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho por vocês, a nossa gratidão. Fusão. Não esqueça de acessar lá o canal, de deixar seu like, de principalmente sinalizar lá no sininho para você ser notificado quando o vídeo ser colocado no canal, tá? Acompanha com a gente. Essa viagem ela tem uma proposta de trazer uma visão a respeito da vida, não simplesmente só uma vida dentro da igreja, mas uma vida que vai ao encontro de Deus, tá? Acompanha este vídeo, acompanha essa série, divulga com quem você conhece. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida e muito enriquecedor para aquilo que nós cremos e acreditamos que a vida pode ser, tá? Continua no próximo capítulo. Valeu. Tchau.